Hoje, vamos conhecer a história de uma das governantes mais incríveis e poderosas de todos os tempos, Maria Teresa da Áustria. Ora bem, imaginem só o cenário: herdar um poder imenso, um império gigantesco, mas ao mesmo tempo ter todos os vizinhos à espreita só à espera de uma oportunidade para o destruir. Foi precisamente este o desafio colossal que Maria Teresa teve de enfrentar. A sua história como imperatriz não começa com um baile de coroação, mas sim com uma série de problemas que pareciam não ter fim. Pensem nisto: com apenas 23 anos e sem qualquer tipo de preparação ou treino para governar, Maria Teresa viu-se, de um dia para o outro, no comando de um território enorme e super complexo. A pressão devia ser absolutamente brutal desde o primeiro minuto. O pai dela, o imperador Carlos VI, até tinha tentado resolver a situação. Ele criou uma coisa chamada sanção pragmática. Basicamente, era uma lei especial, feita de propósito para garantir que ela, sendo mulher, pudesse herdar o trono. No papel, parecia um plano perfeito, não é? O problema é que, na prática, os outros reis da Europa, cheios de ambição, simplesmente decidiram ignorar a lei. Viram aqui a desculpa perfeita para a desafiar. E que império era este? Não era um país unido, nada disso. Era mais como um puzzle gigante, um mosaico de territórios espalhados por toda a Europa, cada um com as suas próprias culturas, línguas e leis. Gerir uma coisa destas seria um desafio para qualquer pessoa, quanto mais para alguém tão jovem e sem experiência. Como se podia prever, os problemas não tardaram a aparecer. A sua liderança foi imediatamente posta à prova e da forma mais dura que se possa imaginar: a guerra. Mal ela subiu ao poder, os vizinhos atacaram. Olhavam para ela e viam um alvo fácil, uma oportunidade de ouro para conquistar partes do seu vasto território. E assim começou uma guerra que se arrastou por 8 longos anos. Houve um momento decisivo quando ela, numa jogada arriscada mas genial, foi pessoalmente à Hungria. Ali fez um discurso tão apaixonado que convenceu os nobres húngaros a lutar por ela. No fim, o resultado foi agridoce. Perdeu a Silésia, uma província muito rica, mas conseguiu o mais importante de tudo: salvar o resto do império de se desmoronar. Esta guerra devastadora deixou-lhe uma lição muito clara. O império era frágil, antiquado e precisava de uma atualização urgente. Para sobreviver num mundo tão competitivo, tinha de o reconstruir, de dentro para fora. E foi exatamente isso que ela se pôs a fazer. A segunda fase do seu reinado foi toda dedicada a uma série de reformas profundas e radicais. O plano dela era claro e tinha 3 pontos fundamentais. Primeiro, unificar o governo, torná-lo mais forte e eficiente. Segundo, criar um exército moderno e profissional. E terceiro, dar um grande impulso à economia para tornar o império mais rico e independente. Na governação, ela mudou as regras do jogo. Acabou com a ideia de que só os nobres podiam ter cargos importantes. A partir dali, o que contava era o mérito. Criou um governo central, em Viena, para tomar as decisões importantes. Implementou um sistema de impostos muito mais justo e eficaz, que garantia que havia dinheiro nos cofres do Estado. E o exército? Deixou de ser um amontoado desorganizado de soldados. Ela fundou a primeira academia militar para treinar oficiais a sério, equipou as tropas com o que havia de mais moderno na altura e organizou o recrutamento para que o império tivesse sempre uma força de combate pronta para defender as suas fronteiras. Para a economia, ela seguiu uma estratégia chamada mercantilismo. A ideia por detrás disto é bastante simples. Um país deve vender mais coisas ao estrangeiro do que aquilo que compra. O grande objetivo: a autossuficiência, ou seja, fazer com que o império produzisse quase tudo o que precisava, sem depender de mais ninguém. E para que este plano funcionasse, ela pôs mãos à obra. Construiu estradas para as mercadorias circularem mais depressa, eliminou taxas e impostos que existiam entre as várias províncias do império e até financiou a criação de novas fábricas. O resultado? A economia começou a crescer a olhos vistos. Mas as ideias de Maria Teresa não se ficavam pela administração, pelo exército ou pela economia. Ela tinha uma visão muito mais ampla, uma visão para o futuro de toda a sociedade. 1774. Este ano, assim, solto, pode não dizer muito, mas foi o ano de uma das suas decisões mais revolucionárias. Exatamente. Numa época em que a educação era um luxo para muito poucos, ela decretou que todas as crianças, fossem rapazes ou raparigas, tinham de frequentar a escola primária. Foi uma medida absolutamente pioneira, que tinha como objetivo criar uma população mais informada, mais produtiva e mais leal ao império.
A saúde pública foi outra das suas grandes batalhas. Ela apoiou a vacinação contra a varíola, uma doença que matava milhares de pessoas, modernizou as escolas de medicina e os hospitais e até contratou médicos para irem para as zonas rurais onde nunca tinha havido cuidados de saúde. Com isto, a esperança de vida das pessoas aumentou significativamente. Olhando para trás, depois de um reinado de 40 anos, é fácil perceber que o impacto de Maria Teresa foi absolutamente transformador. A diferença é como da noite para o dia. Ela recebeu um império medieval fragmentado e quase falido e transformou-o num Estado moderno, centralizado, com uma economia forte e um exército que todos respeitavam. Talvez o seu maior legado tenha sido provar, num mundo completamente dominado por homens, que uma mulher podia não só governar, como governar de forma brilhante, com uma coragem e uma visão que superaram crises que teriam deitado por terra muitos outros reis. E é com esta questão que terminamos. O que é que faz um grande líder? Será a capacidade de resistir em tempos de guerra? A visão para reformar um Estado inteiro? Ou a preocupação com o bem-estar do seu povo? A história fascinante de Maria Teresa, como vimos, oferece muitas pistas para a resposta.